Bom, pessoal, continuando com as aulas falando sobre juros compostos, eu quero lembrar vocês de que na aula passada a gente começou a resolver algumas questões, né, com as fórmulas. Agora a gente vai começar a ver isso na HP, né? Então, a melhor forma de trabalhar isso vai ser, encontrei uma forma de colocar vários quadros aqui, um quadro com o texto, um quadro para escrever, outro quadro com HP, né? Então, a melhor forma, eu acredito que vai ser dessa forma. Vamos ver se fica bom assim. Bom, acompanhe comigo. É, HP, HP, como eu falei para vocês, inicialmente, sempre que você tiver que começar com HP, você vai colocar ela no padrão. Então você vai colocar 4 dígitos, F4, você começa a HP apertando F4, né, para ficar 4 dígitos. Você aperta a tecla STOEX, STOEX, para colocar o C, né, STO é X para colocar o C. Essa é uma convenção que a gente vai falar um pouco mais na frente, convenção exponencial. E a data, dia, mês e ano, a data você tem que colocar essa data aqui, porque ela já vem com esse padrão, mês, dia e ano, são de outros países. Aqui no Brasil, a gente vai utilizar dia, mês e ano. Então, esse é o padrão da máquina, tá? Eu quero que vocês coloquem a máquina sempre nesse padrão para a gente começar a trabalhar. Muito bem. Eu quero que vocês percebam que aqui em cima existem os valores que a gente estava trabalhando agora há pouco. N de tempo, I de taxa, PV de valor presente e FV de valor futuro. Então, para a gente resolver essas questões, é necessário que vocês entendam que aquele mesmo padrão que eu coloquei para fazer a fórmula, FV, PV, N e I, a máquina entende esses valores dessa forma, tá? O que é interessante a gente observar? A gente tem que entender que a máquina ela sempre vai compreender de que tem um valor negativo. Por exemplo, se eu tenho um valor negativo no valor presente, por exemplo, aqui é menos o PV, o FV é positivo. Ou o contrário, pode ser o contrário. Pode ser assim, ó. O valor presente pode ser positivo e o valor futuro negativo. Mas para que a máquina faça o cálculo, ela vai entender uma dessas duas formas. A gente tem que informar a máquina que uma dessas informações, uma é positiva e a outra é negativa. Então, como é que isso funciona? Eu posso, então, ir lá para o exercício que a gente começou a ver na aula anterior. Por exemplo, resolvendo aqueles 4 exercícios que a gente resolveu na fórmula, vamos resolver todos os 4 agora na HP. Vamos ver como é que funciona. Vamos fazer a primeira, né? A primeira. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que a gente montou aquela questão, vamos montar a outra. PV, FV, I e N. Ele diz que um valor futuro foi resgatado depois de 12 meses, a uma taxa de 2% ao mês. E ele quer saber que valor foi esse aplicado. Tá? Então, como é que isso funciona na máquina? Na máquina, vocês vão fazer assim. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês estiverem utilizando a HP é limpar o que está no display. Né? Então, vocês apertam FREG. FREG. Então, a forma de limpar, se você apertar só o CLX, ele vai limpar. Se você apertar aqui só o CLX, ele vai limpar só o que está no X.
tá? Se você apertar FREG, ele limpa a memória da máquina, tá? Aquelas outras memórias que nós vimos, por exemplo, Y, X, XYZ e T, por exemplo, e outras memórias, tá? Mas vamos começar aqui. Bom, limpa a máquina com FREG, aqui você limpa a máquina. Depois você faz o valor que você, por exemplo, quer que você tem 100 mil, você digita 100 mil. Aí você coloca esse valor negativo. Se você não colocar ele negativo, como é que você coloca esse valor negativo? Aperta essa tecla aqui, ó, CHS. CHS, a gente viu inicialmente que ele muda o sinal de positivo para negativo. CHS, aí eu vou colocar ela em FV, ó. Eu vou dizer que é o valor futuro. Muito bem. O que é que eu tenho mais? Eu tenho 12N, eu tenho 2i, e aqui é interessante porque você não precisa fazer aquela transformação de percentual para decimal. Você coloca o valor 2i, né, do jeito que está aqui, e encontra o valor presente, só apertar o PV. Se você fizer essa sequência, você vai fazer o mesmo cálculo que a gente calculou com a fórmula, tá? Então vamos ver aqui, ó, 100 CHSFV 12N 2I PV. Então ele calcula, certo? PV igual a 78.849,31 ou 32. Preste atenção que pode ser que tenha uma diferença do valor que porque a gente está trabalhando com 4 casas aqui no final. Então, pode ser que dê uma diferença. Isso não é problema, gente, tá? Essas diferenças não é problema para a gente aqui na matemática financeira. Bom, essa foi a primeira questão. A segunda questão. Como é que resolve a segunda questão? Então, a gente agora vai para a segunda questão, que diz assim: qual o valor de resgate relativo à aplicação de um capital? O valor de resgate é o valor futuro. A gente aplicou 500 mil, tá? Durante 18 meses, a uma taxa de 10% ao mês. Então, como é que eu resolvo isso na HP? Então, eu limpo a máquina, tá? Antes de a gente começar a fazer essa questão, eu quero lembrar vocês, em relação à máquina, que quando você faz assim, ó, FREG, você limpa as memórias, por exemplo, X, Y, Z, T, aquelas outras memórias que a gente viu utilizando o R1, o R2, tá? Mas, para você limpar a memória financeira, você tem que apertar F-Fin. F-Fin, tá? Então, eu posso fazer assim, já que eu estou trabalhando com a questão financeira, eu posso fazer da seguinte forma: F, REG. F, REG. Então, quando eu for fazer outro cálculo, se eu apertar dessa forma aqui, eu vou estar limpando, né, a máquina, a parte financeira, e o REG, que vai ser substituído pelo CLX, vai limpar o resistador X, né? Então, se eu aperto F, REG, eu estou começando um novo cálculo. Tudo bem? Beleza. Aqui, eu posso fazer assim agora, ó. F, REG, tá? Aí posso fazer 500 mil CHS. Não pode esquecer esse CHS, tá? PV, por conta de que o resultado pode dar outro, pode dar um sinal trocado, né? E aí pode ser que você erre a questão. Então você tem 18N
10i FV. Olha só como é rápido aqui, ó. Então, nós temos 500 CHS PV, 18 N, 10 I FV. Então, 2.779.958,657, tá? Se você for comparar com a fórmula, pode ser que dê uma pequena diferença. Ok, então a gente vai continuar. Então, já na próxima questão, a próxima questão diz o quê? Um capital, né, de 2.500 foi aplicado. Então, vamos agora para a próxima questão. Essa foi a segunda. Agora, a terceira questão. Terceira questão vai dizer o quê? Que, de novo, FV, PV, I e N. Esses são os valores que a gente precisa, né? Ele diz que o FV é 3.500, o PV 2.500, que... Cadê? Produzindo... Cadê a taxa? Ah, qual é a taxa que ele quer? É a taxa que ele quer. A taxa, e foi durante 4 meses. 4 meses. Muito bem. Então, como é que eu faria? Né? F, fim, reg, para limpar também o visor. Aí faço 2.500 CHS PV, 3.500 FV. Aqui eu chamo a atenção porque podia ser o contrário. Você podia colocar assim, ó. Você poderia colocar 2.500 PV e 3.500 CHS FV, contanto que um dos dois seja negativo. É assim que a máquina entende, tá? Então, são 4 meses, 4N, e ele quer saber o I. Então, fazendo aqui na máquina, F Freg. Bom, então vamos lá. 2.500 CHS PV, 3.500 FV, 4N e o I. Então, 8,7757% ao mês. Olha só como é bem mais rápido do que fazendo com as fórmulas, tá? Já adiantando, tá? Já vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão diz que durante quanto tempo, então é o N que ele quer, ele vai dar o valor presente, o valor futuro e a taxa. Então, o que ele diz? Que o valor presente é 1.000, que o valor futuro é 1.601,51, que a taxa é 10% ao ano, e ele quer saber o tempo. Então, se eu faço F reg, tá? Eu tenho 1.000 CHS PV, 1.601,51 FV, eu tenho 10I e eu tenho N. Então vamos lá. Para a máquina, Freg, 1.000 CHS PV, 1.601,51 FV, 10I N.
5 anos. Tá? Então, comparem como você resolve isso com as fórmulas e como você resolve isso com HP. Repetindo, eu estimulo os alunos a utilizar o HP. Eu estimulo, inclusive, nas provas a utilizar o HP. Tá? Muito bem. Continuando com o nosso assunto, vocês vão resolver as outras questões, vão tentar resolver essas questões, tá? Mas tem mais um assunto aqui, que é a história da conversão linear e conversão exponencial, tá? Qual é a diferença básica? A diferença básica é que, da conversão linear para a conversão exponencial, é que na conversão linear, você tem um tempo. Olha só como é interessante. Olha só como é interessante. Quando você tem um tempo, por exemplo, valor futuro igual a 1000, mais uma taxa, vou colocar uma taxa aqui qualquer, tá? 0,2, é elevado a 3 meses e 15 dias, os 15 dias, pessoal, ele vai ficar quebrado, ele vai ficar, faz um cálculo baseado no regime de capitalização simples, tá? Ele faz assim, ó, vezes os 15 dias, que dá 0,5. Ou seja, 3 meses e meio. 3 meses e 15 dias. Se eu tenho 3 meses e 15 dias, esse quebrado, ele vai ser jogado, essa partezinha aqui, ó, vai ser calculada como se fosse o regime de capitalização simples, tá? O quebrado. Essa é a convenção linear. Na convenção exponencial, tá? Esse mesmo cálculo aqui, de 3 meses e 15 dias, é diferente. Ele vai fazer 1000 igual a 1 mais a taxa, elevado a 3, olha só, 0,5. Então, a potência, ele pega o valor inteiro e o valor quebrado. Essa é a conversão exponencial. Essa é a que a gente utiliza aqui no Brasil. Tá? No Brasil, a gente utiliza a conversão exponencial. Na conversão linear, ele pega o inteiro e o quebrado ele joga para outra parte. Tá? E trabalha com regime de capitalização simples. Enquanto aqui ele trabalha todo com regime de capitalização composta. Essa é a diferença básica entre os dois. Tudo bem? Só que interessante observar o seguinte: eu falei para vocês em outro momento sobre a questão da HP. E eu dizia para vocês que a HP ela tem esse Czinho aqui, ó. Quando ela está sem o C, a máquina está sem o C, ela está na convenção linear. Ou seja, quando a máquina não aparece esse C que vocês estão vendo aqui, ó, na máquina, esse Czinho aqui, ó, quando ela está dessa forma, ó, ela está na convenção linear. Quando a máquina tem o C, aparece o C, com o C, ele está na convenção exponencial. Então, basicamente, aqui no Brasil, a gente utiliza essa convenção aqui, ó, convenção exponencial, aparecendo C. Toda vez que vocês pegarem a máquina, que ela não tiver com esse C, como é que então eu retiro e coloco esse C? É só você apertar STO X, retira o C, convenção linear. STO X, convenção exponencial, tá? Então, para você colocar e tirar, é STO
a tecla STO e a tecla EEX. Você coloca e retira o C. Ok? Muito bem. Bom, em relação aos cálculos, por exemplo, existe aí na aula 12, vou fazer pelo menos uma para vocês entenderem, e depois vocês vão ver como é que funciona isso na máquina, tá? Na máquina. Então vamos ver como é que funciona das duas formas, pela fórmula e pela HP, né? Pela fórmula e pela HP. Olha só. Então, vendo aqui para os exercícios, no exercício número 15, exercício aqui não tem um exercício aqui número 15, diz assim, ó, que um capital, exercício número 15, ele diz que um capital de R$ 1.000 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, N, 3 meses. Uma taxa de 8% ao mês, 8% ao mês. Ele diz, calcule o montante pelas duas convenções, convenção linear e convenção exponencial. Então, veja bem, vamos resolver isso. Ele quer o FV. O FV é o que ele quer. Vamos tentar resolver isso pelas duas formas. Então, vamos lá. Pelas duas convenções, perdão. Então, eu vou guardar aqui, para não confundir. Né? Então, eu tenho FV pela convenção linear. Pela convenção linear. Eu tenho que FV é igual a PV 1 mais I elevado a N, que multiplica 1 mais I vezes P sobre Q. Muito bem. Então, eu tenho que FV é igual a 1.000, que multiplica 1,08, fazendo direto aqui, dividindo o 8 por 100, elevado a 3 meses, né? Vezes 1 mais a taxa, 0,03, perdão, 3 meses e meio. 3 meses e 15 dias. 3 meses e meio. Então, eu tenho vezes 15 dividido por 30. Tá? Então, FV vai ser igual a 1.000, que multiplica, vai dar, esse valor vai dar 1.000 ou 1,2597, que multiplica este valor aqui, vai dar 1.001,0150. Tá? Então, FV vai ser igual a 1.000, que multiplica esse vezes esse, vai dar 1,2786, que vai dar 1.000 vezes esse valor, vai dar 1.278,5955. Ok? Esse é o cálculo da conversão linear. Quando a gente vai para a conversão exponencial, então vejam aí como é que faz o cálculo. E quando a gente vai para a conversão exponencial, nós temos o quê? Nós temos conversão exponencial. Nós temos valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais I elevado a N mais P e Q.
Então, eu tenho que o valor futuro é igual a 1.000, 1 mais a taxa, 0,08, elevado a 3,5, né? 3,5. Ou mais 15 dividido por 30. O valor futuro é igual a 1.000, para quem não entendeu, tá? 0,8, 3,5. Ok? Muito bem. Agora eu faço valor futuro é igual a 1.000 vezes 1,3091, que é igual, FV é igual a 1.309,1311, tá? Para não confundir, vocês podem colocar vírgula 13, né? Só para não confundir. Essa é a forma de resolver a questão através das fórmulas, né? Como aplicar isso com a fórmula. Mas com HP fica mais fácil. Vou mostrar para vocês. Como resolver isso com HP? Bom, convenção linear. Retirar o C. Como? STO é X. Então você vai na máquina e faz STO é X. Retirou o C. E aí você vai trabalhar como a gente vinha trabalhando. FREG, 1000 CHS FV, 3,5 N e 8I. Aí você faz, perdão, PV, 1000 CHS PV, tá? 3,5 N, 8I, FV. Então, se você vier para a máquina, FREG, 1000 CHS PV, 3,5 N, 8I, FV. 1.310, alguma coisa. Ok? Vai dar uma diferença, não tem problema não. E se eu quiser fazer na convenção exponencial? Essa aqui é o resultado da convenção linear. E a convenção exponencial? É só colocar o C. Então aqui, ó, eu apago. Convenção exponencial. Eu coloco o C. Então, como é que eu vou colocar o C? Apertando STOX. Faço do mesmo jeito. FREG, 1000 CHS PV, 3,5 N, 8I, FV. Então, vamos lá. 1000 CHS PV, perdão, começando, STO é X, tá aqui, ó, colocando o C, ó, 1000 CHS PV, 3,5 N, 8 I, FV.
1.309,1311. Ok, pessoal? Bom, vai dar diferença. Vocês vão perceber que dá diferença em relação a fórmula. É verdade. Só que é porque a máquina ela está mostrando 4 dígitos, mas ela pode mostrar menos. Assim como ela pode mostrar mais. Então, existem números além desses que a gente está mostrando. Quando a gente trabalha com fórmulas, normalmente a gente trabalha com 2 casas. E essas duas, quando a gente faz isso, a gente arredonda. Então vai dar uma diferença importante. Bom, eu deixo vocês com os exercícios, vocês vão tentar resolver e vão colocar lá na sala de aula. A gente vai discutindo e vai tentando aprender. Para o momento é isso. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço.